Pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer a presença no nome da casa e queria apresentar o Paulo Toma, que vai fazer para a gente essa palestra da noite. Tá? Você faz para a gente a oração, Paulo, por favor? Isso. Caloroso boa noite a todos. Que a paz de Jesus desça sobre cada um de nós, dando-nos tranquilidade, serenidade, alívio para as tensões, as preocupações, perturbações. Neste instante, nos desarmamos das dificuldades lá de fora, de algum mal ocorrido, uma mágoa, um ressentimento. Nos desarmamos das coisas materiais e procuramos esvaziar as coisas, os pensamentos das coisas do mundo, para que Jesus encha nossas almas com as claridades espirituais. E neste instante, então, nesse silêncio, essa quietude já se transforma numa prece. Mensageiros de amor já nos rodeiam e eu agradeço a Deus por esta oportunidade bendita de nós estarmos aqui nesta casa de amor, de oração. Agradeço a Deus a espiritualidade que já nos envolve e peço proteção, amparo para os trabalhos a serem realizados. Que todos nós que aqui entramos, encarnados e desencarnados, possamos receber bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Hoje nós vamos falar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Então, o doutor da lei se aproximou de Jesus para o tentar e perguntou: Mestre, que hei de fazer para conseguir a vida eterna, para conseguir o reino de Deus? E primeiro vamos agora abrir um parênteses, vamos lembrar algumas coisas interessantes. Doutor da lei, quando nós falamos de doutor da lei, nós estamos falando de um judeu. E naquela época existia muito preconceito entre judeus e samaritanos. Aquelas disputas que a gente vê até hoje nos nossos dias. A minha é a melhor. A minha é a certa. A minha é a verdadeira. A minha é isto, é aquilo, todos querendo se colocar nos primeiros lugares. E Jesus já nos aconselhava, quando fordes convidados a uma festa, não vos coloqueis nos primeiros lugares. Então é assim que ainda nos comportamos. Naquela época já havia isso. E ainda hoje existe. Os preconceitos. Era muito comum esses preconceitos. Então, quando ele pergunta, o que hei de fazer para merecer a vida eterna? Jesus não vai falar de religião. Olha só que interessante. Jesus não vai falar de religião. Ele vai falar que a rota que nos dirige a Deus é a do amor, da caridade. Essa é a rota que nos conduz a Deus. E é isso que o próprio doutor da lei vai acabar respondendo para ele, porque ele pergunta, o que hei de fazer para merecer a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Que ledas nela? Aí o próprio doutor da lei vai responder.
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí o doutor da lei ainda pergunta para ele, e quem é o meu próximo? Bem, o doutor da lei não sabia quem era o próximo dele. Muito estranho isso, né? Quando Kardec abre essa matéria, esse capítulo, ele começa dizendo assim, ora, é mais ou menos isso. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, estando reunido diante dele todos os povos, se assentará no trono da sua glória, e separará todas as pessoas, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas. E colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita, vinde, todos vós, que fostes benditos do meu Pai. Possuí agora o reino que vos foi preparado desde o início dos tempos, porque eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Estive nu, me agasalhaste. Estive sem teto, me alojaste. Estive doente, foste me visitar. Estive na prisão, viestes me ver. Mas, mestre, quando é que nós vos vimos com fome, vos demos de comer, com sede, vos demos de beber, nu, vos agasalhamos, sem teto, doente, e fomos vos visitar, na prisão, e fomos vos ver? Quando fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que eu fizeste. Então o doutor não sabia quem era o próximo. Possivelmente ele não tinha feito essas coisas, que é o caminho principal que nos leva a Deus. E quando nós falamos, tive fome, quando Jesus fala, tive fome e me deste de comer, nós pensamos na comida física, coisa, matéria. Mas nós esquecemos de que tem pessoas com fome, famintas de coisas espirituais. Sede. Onde é que nós vamos achar gente para dar água? Mas pessoas com sede de espírito está por toda parte. Então elas estão por aí. Nós não podemos ficar só nos atendo nas coisas materiais. Estive nu, me agasalhaste. Porque tem pessoas que são muito ricas, têm roupas à vontade, mas completamente desagasalhadas de espírito, de coisas espirituais. Estive doente, viestes me ver. Então, as pessoas às vezes estão saudáveis, mas doentes do ponto de vista espiritual. E quantas são as que estão soltas nas ruas, encarceradas nos vícios? Então, a caridade está ao alcance de todos. Está por aí, está pertinho de nós. E o doutor da lei não sabia quem era o próximo dele. Então, Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, lembrem-se que nós começamos assim, os preconceitos. Os judeus costumavam realmente perseguir os samaritanos, por causa da religião. E essa lei é muito bonita. Se a gente olhar bem com que ela vai ao alcance de todos. Das ovelhas que me confiaste, nenhuma se perderá. Olha só, essa lei de amor, ela vai ao alcance de todos, no nível de cada pessoa. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu corpo, de toda a tua força.
Porque às vezes nós estamos num leito de dor. Mas é com essa força, com essa potencialidade, não é mais do que nós podemos. Essa lei não pede mais do que nós conseguimos. Nós estamos lá num leito de dor, tem pessoas que estão lá nas camas lá dos hospitais, e quando vai receber uma visita, para alguém levar-lhe um consolo, é ela que consola as pessoas. Acamada, ela que acaba consolando as pessoas. Então, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. E aí nós vamos ver também que quando Jesus nunca vai falar que é a religião que salva. Não importa como é que nós entendemos Deus. Se nós estamos nessa religião, se vemos Deus com essa visão dessa religião em que nós estamos, ou da outra que as pessoas estão, não importa. Mas que seja amada Deus seja amado com todo esse entendimento que a pessoa tem. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma. Então, olha aí, que bonito que é. A lei vai na altura da pessoa. Porque pode ser um criminoso, um delinquente, um estuprador, um assassino. A lei vai naquela altura, porque essa é a capacidade que a pessoa tem. É essa capacidade. Se ele amar com essa capacidade, ele está dando tudo que ele tem. Quantos já não ouviram o óbolo da viúva? Que ela só tinha duas moedas. No entanto, quando Jesus compara, foi ela que deu a maior oferta. Porque ela deu tudo que ela tinha, ela só tinha duas moedas. Mas ela deu tudo. Então, o marginal, ele também pode amar a Deus com essa força. É isso que ele tem. Se ele conseguir amar com toda essa força, ele está dando muito, às vezes muito mais do que pessoas que já estão num nível superior. Quando Jesus começou a fazer a visita depois da crucificação, quem é que ele viu primeiro? Madalena. Por quê? Do meu ponto de vista, por que será que ele viu ela foi a primeira a ver Jesus? Todos já estavam bem de espírito quando começaram a acompanhar Jesus, mas ela saiu do pecado. Então, olha só, que grandeza, ela fez o maior esforço. Então, essa lei é muito, mas nós temos que amar o próximo. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Precisamos aprender a nos amar. Então, e aí o doutor da lei não sabia quem era o próximo, e ele pergunta, e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta aquela parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, foi surpreendido por salteadores que o despojaram, o cobriram de feridas e o deixaram meio morto na beira do caminho. Acontecia que descia pelo mesmo caminho um sacerdote. E vendo-o, passou do outro lado. Aliás, vamos aqui lembrar que sacerdote também era outro judeu. O doutor da lei era um judeu. Sacerdote, outro judeu. Descia também um levita, e vendo-o passou de largo. Vamos lembrar aqui também que levita era um outro judeu. Estava descendo. Mas olha só que legal agora. Mas um samaritano que ia de viagem, olha só, ele falava, descia um homem, descia um sacerdote, descia um levita, mas um samaritano que ia de viagem. Olha só que bonito. O sacerdote ia de viagem.
não estava, Jesus não fala que ele estava descendo. Bem, vamos só parar um pouquinho aqui. Eu queria só para fazer uma brincadeira, para não deixar a coisa muito monótona. Né? Descia o homem de Jerusalém para Jericó e foi surpreendido por salteadores que o despojaram, o cobriram de feridos e o deixaram meio morto na beira do caminho. Então, uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é não fazer esse trajeto. Jerusalém era uma cidade espiritualista. Jericó, uma cidade materialista. Voltada muito ao comércio. E aí então o sujeito descia espiritualmente. Então ele estava fazendo, do ponto de vista que Jesus, com essa narrativa, para o espírito imortal que nós somos, abrange os dois planos. Então ele descia realmente, descia de Jerusalém para Jericó. E foi surpreendido, poderia ter surpreendido por salteadores, bandidos mesmo. Mas quando nós descemos espiritualmente, nós somos abordados por entidades espirituais. Quando nós começamos a cair no vício, na mágoa, no ódio, nós estamos descendo de Jerusalém para Jericó. E essa palestra que eu já fiz há um tempo atrás, e estou repetindo ela para que fique gravado. Eu quero que fique gravado isso aqui. Então, eu fiz esse trajeto quando eu vou lembrar aqui da minha vida de antes de eu ser espírita. Eu era um jogador de baralho. Jogava no meio dos profissionais. Eu era também forrozeiro. Nada contra forró, viu, gente? Nada contra forró. Mas eu ficava assim, tipo assim, esperando o final de semana para ir no forró, sabe? Era um vício, verdadeiro vício. Nada contra forró, porque dançar é bom, faz bem para o corpo e para a alma também. Até que um dia eu casei com uma mulher que não dança, aí eu dancei. Então, era uma obsessão. Agora, os jogos também faziam com que a vida da gente ficasse assim. Minha vida era assim. Quando eu fazia esse trajeto, minha vida ficava assim. Presa. E presa ainda num local assim, escuro, na escuridão, nas sombras da ignorância. Até que um dia as coisas não iam, estava tudo enredado, estava tudo, parece que os fluidos pesados, tudo me envolvendo, as coisas não davam certo, minha vida não ia para frente e tal, e eu falei assim, meu Deus, aí eu falei a palavra mágica, né? Preciso me benzer, tomar um passe, lógico, o último recurso é procurar a casa espírita, né? Aí eu fui procurar socorro. Exatamente aquele que pode nos libertar. Jesus. E quando eu entrei na casa espírita, eu comecei a ver as coisas, nossa, cada coisa interessante, a forma de se colocar, nunca tinha pensado daquela forma, tal, um Deus Pai de amor. E a primeira coisa que a gente vai ouvir é Evangelho. O Evangelho, porque é o Evangelho que vai nos libertar, que vai nos ajudar a nos libertar. Vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é lógico que ninguém entra na casa pecador, assim, da noite para o dia, né? E se torna livre. Da noite para o dia, ninguém se liberta. Aí vocês devem... Hoje eu fiz mágica numa escola, o dia inteiro, de manhã e à tarde. E aí as crianças falam assim, eu falo assim, e aí, onde foi parar o reizinho? As crianças falam, atrás do quadro. Eu falo assim, não está aqui atrás. Eles falam assim, então vira. A gente pega e vira. Né? Aí eles falam assim, não, vira de costa. A gente pega e vira de costa.
Não, mas vira o quadro. Ah, por que vocês não falaram antes? Aí eu falo assim, bom, então eu vou virar tão depressa, que vocês não vão conseguir enxergar. Então, não pisquem. Tinha criança que fazia assim, ó. Não pisquem. Então, eu falei assim, então vou virar tão rápido que vocês não vão perceber. E aí, aquele esforço. E aí eles ficaram todos assustados, né? Aí eu falei assim, bem, quando eu era criança, assim, igual a vocês, eu fazia peraltice, papai me colocava de castigo, mas ele não tirava, porque ele estava bravo. Quem ia me tirar? Eu esperava, torcia, porque já fazia hora que ele estava lá naquele castigo. Eu esperava, e era minha mãe que ia lá. Amor de mãe, né? Aí ela chegava lá e falava assim, olha Paulo, pode sair daí. Mas não faz mais isso. Sem querer, ela repetia as frases de Jesus. Vá e não peques mais, para que não te sucedas pior. Então minha mãe, na ignorância, ela sabia falar as coisas de Jesus. Aí eu trouxe uma outra brincadeira aqui, que eu faço para as crianças, quando faço açaí, de como é que a gente tem que fazer para não cair nos vícios. Tem aqui uma corda mágica. Cordinha mágica, ela tem duas pontas e tem um centro. E eu acho que é só para as pessoas lá de trás verem. Aqui nós estamos aqui com uma cordinha mágica com duas pontas, um centro, e nós vamos cortar o centro. Eu preciso de um voluntário, né? E vamos escolher aleatoriamente aí, por favor, Almeida. Escolhido aleatoriamente, assim, né? Nada combinado, viu? Então, nós vamos cortar aqui o centro. Por favor, corte aqui. Isso. Geralmente, os mágicos costumam cortar bem no centrinho. Mas eu não sou um mágico, muito mágico. Eu sempre falo que eu sou mágico e faz mágica como um príncipe, mas principiante, né, gente? Então, é só como dar um puxãozinho assim e a corda, ela se iguala. Nós vamos aqui dar um nozinho aqui e, por favor, aumente. Só segura aí. Isso, afasta, afasta um pouquinho. Isso, afasta lá. Solta. Então, a corda, ela se regenera, né? A corda, ela se regenera, mas é o seguinte. Corta aqui, ó. De verdade, né? Isso, verdade. Presta um pouquinho só. Agora, segura aqui. Vamos dar apenas um sopro e a corda se restaura novamente. O nosso corpo não é uma corda mágica, então nós temos que tomar muito cuidado com o corpo, os vícios, a droga, é isso que a gente fala para as crianças, né? O fumo, o álcool, a bebida, isso nos afasta de Jesus também. E a gente está descendo de Jerusalém para Jericó. Muito obrigado, tá bom? Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não fazer do nosso corpo, né, estragos, como uma corda mágica, que ela se restaura, mas o nosso corpo não se restaura como uma corda mágica, né? Temos que tomar cuidado para não fazer esse trajeto, descer de Jerusalém para Jericó. Então, descia também um sacerdote, descia um levita, mas um samaritano que ia de viagem. Esses, vendo, olha só, vendo, é uma coisa que nós temos dificuldade. Porque às vezes o caído está pertinho de nós, dentro da nossa casa. Nós temos muita dificuldade de vê-lo. Às vezes está lá pertinho de nós.
dentro da nossa própria casa, às vezes. E aproximar. Aproximou-se, deitou azeite e vinho em suas feridas. Então, aproximarmos. Porque às vezes o que a gente quer é cortar caminho. Né? Cortar volta. Quem não tem aquele cunhada, aquela sogra? Né? A gente quer, às vezes a pessoa está lá, caidona lá, mas a gente quer cortar volta. Né? Então, aproximou-se, deitou azeite e vinho em suas feridas. Vamos ver o que significa azeite e vinho. Azeite é o combustível da fé. O vinho é o evangelho. Agora, depois colocou sobre a sua cavalgadura e o conduziu a uma hospedaria, entregando 2 denários aos hospedeiros. Esses 2 denários, Jesus já fala em outras lições, ele fala desses 2 denários. Esses 2 denários simbolizam as asas do amor e da sabedoria. Porque nós, para fazermos caridade, fazer o bem sem olhar a quem, por exemplo, às vezes a gente pensa que está ajudando, mas não está. O que será que é o bem? Nós, a maioria de nós, quando entramos na casa espírita pela primeira vez, nós não temos muita noção do que é o bem. A gente quer coisas materiais, a gente acha que aquilo é o nosso bem. A gente quer se livrar daquela dor. E às vezes aquela dor é a maior bênção para nós. Então, o que será que é o bem? Temos que pensar um pouquinho no momento de fazer a caridade. Às vezes você pegar e dar dinheiro para o sujeito que vai atrapalhar a vida dele, por aí, é uma coisa para se pensar. Né? Então, às vezes a gente pede coisas para Deus, e Deus nunca vai dar essa coisa para nós, que não vai ser bom para nós. Se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai Celestial vos dará os verdadeiros bens àqueles que lhe hospedem. Então, esses verdadeiros bens é que nós temos que avaliar, por isso que nós temos que ter essas 2 moedinhas, né? A asa do amor e da sabedoria. E o que despenderdes a mais, depois que ele deu os 2 denários, e o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Então, o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. É a esperança daqueles que fazem alguma coisa. Aqueles que trabalham. E o hospedeiro representa o quê? O hospedeiro representa todos aqueles que receberam os ensinos de Jesus. Esses são os hospedeiros que receberam os ensinos de Jesus. Então, Jesus não falou de religião, não falou de posição, e aí ele arremata no final. Faze isso e viverás. Depois de ter contado toda a história do samaritano, Jesus diz: faze isso e viverás. O amor ao próximo. Nós conhecemos aquela frase, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, mas isso é uma coisa que não abrange a todos, não está ao alcance de todos. Fora da igreja não há salvação, tem pessoas que moram lá no fim do mundo. Então tem pessoas que moram do lado da igreja, ou dentro da igreja. Então aí Deus não está sendo coerente. Fora da verdade não há salvação. Tem pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. E Sócrates já dizia, por eu saber tudo que eu sei, é que eu sei que nada sei. E tem pessoas que falam, eu conheço a verdade. Então a pessoa está tão por fora que nem sabe que não sabe. Quando
O doutor da lei então pergunta, ele esperava, provavelmente ele esperava, que ele vai falar que ele estava na religião certa. Mas a rota que nos leva a Deus é a da caridade. Qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É necessário, porque aí está tudo que nós precisamos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É necessário nós, então, nos ligarmos muito com o próximo. Richard Simonetti, ele costuma terminar assim. Deus te abençoe o gesto de carinho, alma caridosa, branda e pura, que socorres com ternura os tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome, que trazes a cada dia aos cansados de ajores da agonia, que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada, com que vestes contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa de esperança, que abres a sós, sem que ninguém te espreite, para a gota de leite, destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol, em que envolves em doce cobertura os enfermos que choram de amargura, à distância do sol. Deus te abençoe a fala humilde e santa com que aplacas a ira, do escárnio, da calúnia, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Deus te abençoe por onde fores, te conserve as luzes com que extingues, removes, reduzes os problemas, as lágrimas e as dores. Caridade, que o teu nome soe, pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde, Deus te abençoe. Que a paz de Jesus esteja com todos, que aqui estamos, encarnados, desencarnados, e aos nossos amigos, os internautas, que Deus esteja com vocês também. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Assistir você falar é ver dois shows, né? O seu conhecimento e as suas mágicas. Claro. Então, muito obrigado a você, Paulinho. Transmite de uma maneira muito bem-humorada, muito rica em conhecimento. Então, para quem... Aliás, está gravado agora, não é isso, Vado? Está aí disponível aos nossos irmãos à distância, via virtual, os irmãos presenciais, que tiverem interesse em assistir a palestra do Paulinho, vai estar disponível para que nós possamos assistir em outro momento, em outra oportunidade, enriquecer os nossos conhecimentos. Passar para vocês algo que eles me pediram. A casa está dispondo agora do atendimento fraterno, viu, gente? O que é o atendimento fraterno? Todas as terças e quintas, às 19 horas, as pessoas que estiverem passando por problemas de ordem familiar, profissional, alguma situação conflitante, complicada, nós vamos ter alguns irmãos disponíveis para fazer uma entrevista. Tá ok? Não tem hora para acabar. É às terças e quintas-feiras, às 19 horas. Qualquer dúvida é só bater um papo com a Nara e os ali na saída. E depois vão orientar vocês, tá ok? A finalidade é aproximar, fazer um tratamento um pouco mais de urgência. E depois vocês vão se acomodando, vão entrando dentro da casa e vão entendendo como tudo isso daí funciona. Certo, Bel? É isso aí, né? Agora nós vamos começar os trabalhos de paz, pedir a todos que mantenham-se em silêncio e vamos fazer uma prece final. Pode ser, Maurício? Pode fazer? Vamos lá, gente. Vem cá, querido, faz favor. Depois de uma palestra que revigorou o nosso ambiente, do nosso irmão Paulo, vamos mais uma vez nos colocar para dentro de nós
pedindo que esses ensinamentos possamos colocar no nosso dia a dia, na nossa prática, que possam nos ajudar na nossa caminhada terrena. E que possamos levar para casa e passar essa energia a todos que podemos ter contato. No passe, vamos nos manter tranquilos para poder receber as melhores energias que merecemos. Vamos em paz e que possamos retornar a esta casa mais e mais vezes para mais ensinamentos. Que assim seja.